Você acha que as palavras não importam? Engana-se. Existem 3 frases tão poderosas que podem literalmente reprogramar o inconsciente de um homem e fazê-lo ficar obcecado por você. Carl Jung, o pai da psicologia junguiana, identificou essas formulações como chaves de acesso direto aos arquétipos masculinos mais profundos, mas, atenção, essas frases são proibidas em conversas banais. Por quê? Porque elas desencadeiam reações tão intensas que podem transformar um homem indiferente em alguém que não consegue tirar você da cabeça. Falo de frases que tocam zonas psicológicas tão sensíveis que a maioria das mulheres nem ousa pronunciá-las. Imagine por um instante ter esse poder em suas mãos. Poder dizer algo que faça as pupilas dele se dilatarem involuntariamente. Algo que ative seus instintos mais profundos e o leve a te ver não como uma opção, mas como a mulher que ele não pode se dar ao luxo de perder. É exatamente isso que essas frases conseguem, e hoje você vai descobrir cada uma delas. Se você está aqui, é porque sente essa profunda frustração. Você fala, se comunica, dá o melhor de si, mas suas palavras deslizam sobre ele como água em uma superfície de vidro. Você tem a impressão de não ter acesso a essa conexão indelével que tanto deseja. Vê outras mulheres que parecem ter esse poder misterioso de cativar completamente a atenção masculina e se pergunta desesperadamente qual é o segredo delas. Talvez você já tenha tentado de tudo. Ser mais atenciosa, mais compreensiva, mais disponível. Ouviu todos aqueles conselhos sobre comunicação empática, sobre escuta atenta, sobre empatia, mas apesar de todos os seus esforços, sente que há uma barreira invisível entre vocês. Uma distância emocional que você não consegue superar. E o mais frustrante é que você sabe que há algo especial em você. Sente essa profundidade, essa capacidade de amar e de conexão autêntica. Mas por uma razão misteriosa, você não consegue transmiti-la. É como se suas palavras não carregassem o peso de suas emoções. Como se você estivesse falando uma língua que ele não compreende realmente. A verdade é que essas mulheres, que parecem ter esse dom natural, conhecem intuitivamente o que Jung demonstrou cientificamente em seus trabalhos revolucionários sobre o inconsciente coletivo. Elas sabem como falar diretamente aos arquétipos que governam a psique masculina. Têm acesso a esses códigos secretos que a sociedade nunca nos ensina. Inscreva-se agora neste canal e compartilhe nos comentários suas experiências de comunicação em seus relacionamentos. Estamos criando aqui uma comunidade de mulheres que se ajudam a desenvolver uma comunicação autêntica e poderosa. Esse é exatamente o objetivo deste canal. Acompanhá-la nessa transformação em direção ao seu poder feminino mais autêntico. Mas antes, deixe-me dizer algo importante. Você não é como essas mulheres que se contentam com conversas superficiais e manipulações baratas. Você busca algo mais profundo, mais autêntico. Quer criar essa conexão sagrada que faz um homem não conseguir mais te olhar como antes. Essa capacidade existe em você, sempre existiu. Ela simplesmente espera ser despertada pelas chaves psicológicas certas. O problema é que ninguém nunca te explicou como funciona realmente a mente masculina no nível inconsciente. Podem ter te dito para ser você mesma, ser natural, ser autêntica, mas esses conselhos permanecem desesperadamente vagos e ineficazes, porque não levam em conta a estrutura psicológica profunda que Carl Jung revelou ao mundo. Eis o que a maioria das mulheres ignora completamente, e é por isso que elas falham repetidamente. Quando um homem te escuta, ele não processa apenas suas palavras de maneira consciente. O inconsciente dele escaneia cada frase, cada entonação,
cada microexpressão em busca de sinais arquetípicos específicos. Esses sinais invisíveis determinam se ele vai te perceber como mais uma mulher comum ou como alguém absolutamente extraordinário. Carl Jung passou mais de 4 décadas de sua vida estudando esses padrões invisíveis que governam nossos comportamentos mais íntimos. Em sua obra-prima, O Homem e seus Símbolos, ele demonstra com precisão científica que nossa psique funciona de acordo com programas profundos, arquétipos universais que influenciam nossas reações mais primitivas e autênticas. E eis a descoberta revolucionária. Certas combinações muito específicas de palavras agem como gatilhos diretos desses programas inconscientes. Elas contornam completamente a mente racional e falam diretamente para aquela parte primitiva do cérebro masculino que governa a atração, a obsessão e o apego emocional mais profundo. Você entende agora por que suas conversas habituais não têm o impacto que você espera. Porque você se comunica apenas com a mente consciente dele, aquela pequena parte do cérebro que analisa e racionaliza. Mas a atração verdadeira, a obsessão saudável, o amor apaixonado, tudo isso se decide nas camadas mais profundas do inconsciente dele. Essas 3 frases proibidas são códigos de acesso direto a essas camadas profundas. Elas foram testadas, analisadas e validadas pelo próprio Jung em seus estudos sobre a psicologia das relações. Mas elas permaneceram secretas porque revelam um poder que a sociedade prefere manter oculto. Por que proibidas? Porque elas dão às mulheres um acesso direto aos mecanismos mais íntimos da atração masculina. Um acesso que pode transformar completamente a dinâmica de um relacionamento em alguns segundos. E algumas pessoas, algumas instituições, preferem que esse poder permaneça nas sombras, mas você é diferente. Você busca a verdade, mesmo que ela incomode. Quer entender a psicologia profunda da atração, mesmo que isso questione tudo o que te ensinaram sobre relacionamentos. Você está pronta para descobrir esses segredos que Jung revelou sobre a natureza masculina. A primeira frase proibida toca em algo que Jung chama de arquétipo da ânima. É a parte feminina que vive no inconsciente de cada homem. Aquela imagem idealizada da mulher perfeita que ele carrega consigo desde a mais tenra infância. Essa imagem foi moldada por sua mãe, por suas primeiras experiências femininas, por seus sonhos mais secretos. Quando você pronuncia essa primeira frase, você ativa diretamente esse arquétipo e algo mágico acontece. Ele começa a te perceber não como mais uma mulher, mas como a encarnação viva do seu ideal feminino. Seu cérebro primitivo te reconhece como aquela que ele sempre buscou inconscientemente. Esta frase, ouça-a atentamente. Você é a única pessoa que realmente me entende nessa situação. Pode parecer simples, quase banal, mas engana-se. Essa frase é uma bomba psicológica que age em 3 frentes simultaneamente no inconsciente masculino. Primeiro, ela ativa o instinto protetor dele, aquela necessidade primitiva que todo homem tem de se sentir necessário, irreemplaçável na vida de uma mulher. Segundo, ela o posiciona como único, especial, num mundo onde ele se sente muitas vezes descartável, onde tem a impressão de que qualquer um poderia tomar o seu lugar. Você lhe oferece algo inestimável, a sensação de ser o escolhido, aquele que possui algo que os outros não têm. Terceiro, e este é o mais poderoso, ela cria uma bolha de intimidade exclusiva entre vocês dois. Uma bolha onde ele se torna seu confidente único, seu aliado secreto, seu refúgio emocional. Jung explicava que o homem busca desesperadamente essa sensação de ser o guardião privilegiado do mundo interior feminino. Mas atenção,
E isso é crucial. Essa frase nunca, jamais, deve soar como uma manipulação calculada. Ela precisa emanar de uma verdade emocional absolutamente autêntica. Jung insistia no fato de que os arquétipos só respondem à mais pura autenticidade. Se você tentar fingir essa emoção, o inconsciente dele detectará imediatamente e você obterá o efeito inverso. O momento ideal para usar essa frase é quando você está passando por uma situação realmente complexa, delicada ou emocionalmente carregada, e ele demonstrou uma compreensão particular, uma empatia única. Quando você sente que houve aquele momento de conexão autêntica, onde ele realmente captou algo importante e profundo para você, imagine a cena. Você lhe confiou algo pessoal, talvez uma dificuldade no trabalho, um conflito familiar ou uma preocupação que lhe pesa no coração. E em vez de minimizar seu sentimento ou dar conselhos genéricos, ele realmente escutou. Ele fez as perguntas certas. Ele mostrou aquela qualidade rara. A compreensão empática, autêntica. É exatamente nesse momento que você pronuncia essas palavras mágicas. Você é a única pessoa que realmente me entende nessa situação. E quando você as pronuncia com essa sinceridade que vem do coração, algo extraordinário acontece em seu sistema neurológico. Seu cérebro interpreta instantaneamente sua frase como um sinal de que você reconheceu algo único e irreemplacável nele. Esse reconhecimento toca diretamente sua necessidade arquetípica mais profunda, ser o herói de sua história pessoal. Ser aquele que pode lhe trazer o que ninguém mais pode oferecer. Jung explicava em suas pesquisas que o homem moderno sofre de uma falta de sentido, de uma falta de missão sagrada. Nessa frase, você lhe oferece exatamente isso, uma missão sagrada que é compreender e proteger seu mundo emocional. Você o faz o detentor único da chave que abre seu universo interior. Mas aqui está o detalhe técnico, que a maioria das mulheres erra completamente e que faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Essa frase só funciona ao máximo se você respeitar uma gesticulação muito precisa. Você deve dizê-la olhando levemente para baixo durante as 3 primeiras palavras. Depois levantar lentamente os olhos para ele no final da frase. Esse micromovimento corporal ativa o arquétipo de proteção masculina e amplifica exponencialmente o efeito de suas palavras. O olhar para baixo sinaliza vulnerabilidade. O olhar que se levanta para ele sinaliza confiança e reconhecimento. Essa combinação cria um coquetel neuroquímico poderoso em seu cérebro. A segunda frase proibida é ainda mais revolucionária. Ela toca no arquétipo que Jung chamava de persona, aquela imagem cuidadosamente construída que o homem projeta para o mundo para ser socialmente aceito. Cada homem usa uma máscara, às vezes várias máscaras, dependendo das situações. E por trás dessas máscaras se esconde sua verdadeira essência. Essa segunda frase revela a ele que você vê além dessa fachada social, que você percebe sua natureza autêntica, e é aí que reside seu poder aterrador. Ela quebra a solidão existencial mais profunda do homem moderno. Eis a segunda frase que pode literalmente deixá-lo louco por você. Eu gosto dessa parte sua que você não mostra a mais ninguém. Essa frase é absolutamente revolucionária porque ela realiza algo que muito poucas mulheres ousam fazer na nossa sociedade moderna. Ela reconhece e celebra o seu eu autêntico, aquele que ele esconde cuidadosamente atrás de suas máscaras sociais, profissionais e familiares. Jung demonstrava em seus estudos que cada homem carrega um fardo psicológico secreto. O medo terrível de que ninguém jamais possa amar quem ele realmente é sob suas aparências.
Esse medo o leva a manter constantemente essas máscaras exaustivas, esses papéis que ele desempenha para agradar e ser aceito. Quando você pronuncia essa frase mágica, você quebra instantaneamente essa barreira psicológica que o isola do mundo. Você o sinaliza que não apenas você vê sua verdadeira natureza escondida, mas que você a aprecia, que você a valoriza, que você a encontra bela e desejável. Esse reconhecimento toca uma área tão profunda e tão sensível de sua psique que pode criar um apego emocional instantâneo e absolutamente duradouro. Você entende o que está acontecendo? Você lhe oferece o presente mais precioso que uma mulher pode dar a um homem, a aceitação total de seu ser autêntico. Mas o timing dessa frase é absolutamente crucial para sua máxima eficácia. Você só pode pronunciá-la depois de observar atentamente um momento em que ele realmente deixou cair sua guarda social. Um momento em que ele lhe mostrou algo vulnerável, espontâneo, autenticamente ele. Talvez quando ele lhe falou de seus medos secretos, de seus sonhos de infância que ele não ousa mais confessar, de seus fracassos que o marcaram. Ou quando ele agiu de forma completamente natural e não calculada. Quando você viu brilhar aquela centelha de seu verdadeiro eu por trás da máscara social, Jung observava com fascínio que o homem moderno vive em uma tensão psicológica constante e exaustiva entre seu eu autêntico e os múltiplos papéis que ele deve desempenhar na sociedade: pai, profissional, amigo, filho, amante. Cada papel exige uma máscara diferente, uma performance diferente. Essa frase revolucionária lhe oferece algo inestimável, um refúgio psicológico sagrado, um espaço mental e emocional onde ele pode finalmente deixar todas as suas máscaras e ser totalmente ele mesmo, sem julgamento, sem expectativa, sem performance a manter. E uma vez que ele associa essa sensação de liberdade absoluta à sua presença, algo extraordinário acontece no cérebro dele. Ele desenvolve, literalmente, uma dependência emocional saudável por você. Você se torna o santuário dele, o seu porto seguro, a sua zona de verdade. Mas existe uma técnica secreta que o próprio Carl Jung utilizava em suas terapias para amplificar o efeito desse reconhecimento. Quando você pronuncia essa frase, você deve acompanhar suas palavras com um toque físico muito leve e muito breve. Toque delicadamente o braço ou a mão dele enquanto fala. Esse contato físico durante a verbalização ancora a emoção diretamente na memória corporal dele e cria uma associação neurológica poderosa. O corpo dele vai se lembrar dessa sensação de liberação toda vez que ele pensar em você. É programação neurolinguística aplicada aos arquétipos junguianos. Agora, prepare-se para descobrir a terceira frase proibida. Essa é a mais perigosa e a mais poderosa de todas. Ela toca no arquétipo da sombra, aquela parte escura e reprimida que Jung considerava a zona mais sensível da psique masculina. Essa frase reconhece e aceita os aspectos mais ocultos dele, aqueles que ele tenta desesperadamente esconder do mundo inteiro, as partes dele que ele julga inaceitáveis, vergonhosas ou socialmente incorretas. Essa frase vai literalmente revolucioná-lo. Eis a terceira frase proibida. Eu amo até mesmo seus defeitos. Eles te tornam humano e real. Você sente a força dessas palavras? Essa frase realiza algo absolutamente revolucionário na psicologia masculina. Ela transforma as maiores vulnerabilidades dele em fontes de conexão e atração. Ela pega o que ele considera seus pontos fracos e os transmuta em ouro relacional. Jung explicava que a sombra contém não apenas nossos aspectos negativos,
mas também nosso potencial criativo e nossa força vital autêntica. Ao aceitar a sombra dele, você permite que ele integre todas as partes de si mesmo e acesse sua potência masculina completa. Quando um homem ouve essas palavras na boca de uma mulher que ele deseja, seu mundo psicológico se transforma instantaneamente. Você oferece a ele algo que ele talvez nunca tenha recebido: o amor incondicional pela totalidade do seu ser. Luz e sombra, inclusas, mas atenção. Essa frase só pode ser pronunciada no momento perfeito, quando ele acabou de te revelar algo que ele considera um defeito ou uma fraqueza, quando ele se desculpa por um aspecto da personalidade dele, quando ele expressa vergonha ou embaraço em relação a si mesmo. É exatamente nesse momento vulnerável que você pronuncia essas palavras mágicas. E o efeito é imediato e profundo. Você vê os ombros dele relaxarem, o olhar dele amolecer, o rosto dele se iluminar com um alívio que ele talvez nunca tenha sentido antes. Jung descobriu em suas análises que a maioria das neuroses masculinas provém dessa guerra interior entre a imagem ideal que eles gostariam de projetar e a realidade de sua natureza humana imperfeita. Ao pronunciar essa frase, você apazigua essa guerra. Você dá a ele a paz interior. Agora que você conhece essas 3 frases proibidas, deixe-me explicar como usá-las de maneira estratégica e autêntica. Porque conhecer essas frases não é suficiente. É preciso saber integrá-las naturalmente em suas conversas para criar essa transformação relacional que você deseja. A primeira regra absoluta. Essas frases só funcionam na autenticidade emocional mais pura. Você não pode usá-las como técnicas manipulatórias. Seu coração deve estar alinhado com suas palavras. Jung insistia no fato de que o inconsciente detecta imediatamente a falsidade. A segunda regra: essas frases devem ser pronunciadas na intimidade emocional, nunca em público. Elas perdem o poder se outras pessoas estiverem presentes. Elas só funcionam nessa bolha sagrada de conexão a 2. A terceira regra: espace-as no tempo. Nunca use todas na mesma conversa. Cada frase deve ter seu momento único, seu contexto específico, seu impacto máximo. Uma frase poderosa por semana é largamente suficiente. Eis agora o framework prático que o próprio Carl Jung recomendava para criar as condições ótimas de uso dessas frases. Eu chamo isso de método SACRED. Silêncio, atenção, conexão, reconhecimento, emoção, delicadeza. Silêncio primeiro. Crie momentos de calma onde a conexão autêntica se torna possível. Desligue as distrações, os telefones, as telas. O inconsciente masculino só se abre no silêncio verdadeiro. Atenção. Em seguida, observe-o de verdade. Ouça não apenas as palavras dele, mas seus silêncios, suas hesitações, suas expressões faciais. Jung dizia que a sombra se revela nas microexpressões e lapsos. Conexão autêntica. Compartilhe primeiro algo vulnerável sobre você. A vulnerabilidade chama a vulnerabilidade. Ele só se abrirá se você mostrar o exemplo da abertura emocional, reconhecimento dos padrões dele. Identifique suas máscaras sociais, seus medos ocultos, suas necessidades não expressas. Quanto mais você entender a estrutura psicológica dele, mais impacto suas frases terão, emoção sincera, sinta de verdade o que você diz. Suas palavras devem carregar a energia do seu coração. A emoção autêntica é o veículo que transporta suas frases até o inconsciente dele, delicadeza na expressão. Use uma voz levemente mais suave que o habitual. Jung observava que o inconsciente responde melhor a tonalidades maternais e envolventes, mas há algo ainda mais poderoso.
Jung descobriu que certas combinações dessas frases criam o que ele chamava de complexos positivos no inconsciente masculino. Associações emocionais tão fortes que transformam, literalmente, a maneira como ele te percebe. A sequência ótima, segundo as pesquisas junguianas. Comece pela frase da ânima para ativar o instinto protetor dele. Alguns dias depois, use a frase da persona para aprofundar a intimidade. E, finalmente, quando a confiança estiver estabelecida, pronuncie a frase da sombra para criar o apego definitivo. Essa sequência respeita a ordem natural de abertura da psique masculina. Primeiro, o reconhecimento do papel protetor dele. Depois, a aceitação da verdadeira natureza dele. Finalmente, o amor pela totalidade imperfeita dele. Essa é a progressão lógica para o amor incondicional. Jung observava também que essas frases funcionam ainda melhor quando você as acompanha do que ele chamava de âncoras sensoriais. Associe cada frase a uma sensação particular. Perfume, uma música, um lugar especial, por exemplo. Pronuncie a primeira frase em um lugar que se torne seu lugar especial. Use a segunda durante um momento de intimidade física suave. Reserve a terceira para um momento de grande emoção compartilhada. Cada encontro, cada toque, cada palavra, crie memórias multissensoriais poderosas. Cada vez que ele reviver essas sensações, ele reviverá inconscientemente a emoção da conexão profunda que sentiu com você. Agora, eu vou te revelar o segredo final que Carl Jung guardava para seus pacientes mais avançados. Existe uma quarta frase, ainda mais poderosa que as três outras. Uma frase que ativa simultaneamente todos os arquétipos masculinos e cria o que ele chamava de o efeito da união mística. Essa frase é: com você, eu me torno a mulher que eu sempre sonhei em ser. Essa frase é revolucionária porque inverte completamente a dinâmica habitual. Em vez de tentar obter algo dele, você revela que ele a transforma positivamente. Você lhe dá o poder de elevá-la, de revelá-la, de fazê-la florescer. Carl Jung explicava que o homem busca inconscientemente uma mulher que o reconheça como um catalisador de transformação positiva. Essa frase lhe oferece exatamente isso, a sensação de ser seu alquimista pessoal, aquele que revela sua beleza escondida, mas essa frase só pode ser usada depois de dominar perfeitamente as três primeiras. Ela representa o nível avançado da comunicação arquetípica. É reservada para mulheres que realmente integraram os princípios junguianos da conexão autêntica. Você entende agora por que essas frases são tão poderosas? Elas não são simples técnicas de sedução. São ferramentas de conexão profunda, baseadas na ciência psicológica mais avançada. Elas revelam e honram os aspectos mais nobres da masculinidade. Quando você domina essas frases, você não manipula um homem. Você lhe oferece o que sua alma mais precisa: ser visto, compreendido, aceito e amado em sua totalidade. Você se torna aquela que cura suas feridas psicológicas mais profundas. E em troca, ele lhe dará algo inestimável, sua lealdade emocional absoluta, sua proteção instintiva, seu amor mais puro. Porque você terá se tornado irreemplaçável em seu universo psicológico. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda. Essas frases acordam o homem para a sua própria profundidade. E uma vez acordado por você, ele nunca mais poderá esquecê-la. Você se lembra daquela sensação de frustração do início? Daquela impressão de que suas palavras não alcançavam o coração dele? Agora você entende o porquê. Você se comunicava com sua superfície consciente, enquanto seu verdadeiro eu esperava nas profundezas de seu inconsciente. Com essas frases, você agora tem as chaves dessas profundezas.
Você pode finalmente acessar essa conexão sagrada que sempre desejou. Você pode criar esse relacionamento transformador, onde vocês se revelam mutuamente suas essências mais autênticas. Imagine sua vida em algumas semanas. Imagine a maneira como ele a olhará quando você tiver integrado esses princípios. Esse olhar diferente, mais intenso, mais grato. Essa atenção nova que ele lhe dará. Essa prioridade que você se tornou em sua vida. Imagine as conversas que vocês terão. Mais profundas, mais verdadeiras, mais nutritivas. Esses momentos de intimidade emocional, onde vocês se sentirão completamente conectados. Essa cumplicidade única que vocês desenvolverão. Imagine a confiança que ele terá em você, os segredos que ele compartilhará com você e somente com você. Essa posição privilegiada que você ocupará em seu mundo interior. Essa influência positiva que você terá em seu desenvolvimento pessoal. Mas tudo isso começa agora, com sua decisão de levar a sério esses ensinamentos de Carl Jung. Com sua vontade de aplicar esses princípios em sua próxima conversa importante com ele, então, aqui está a minha pergunta final, aquela que vai determinar sua transformação. Qual dessas frases proibidas você já usou sem saber? E qual você vai integrar primeiro em sua comunicação? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque é exatamente esse tipo de troca que enriquece nossa comunidade de mulheres conscientes. Não se esqueça de se inscrever neste canal para descobrir outros segredos psicológicos que Carl Jung revelou sobre relacionamentos autênticos. E dê um like nesta vídeo se ele abriu seus olhos para o poder de suas palavras. Seu poder feminino à espera. Ele sempre esteve lá. Essas frases apenas o revelam.